Uruguai aqui, que privilégio, Varela, Vinha, que noite histórica. Eu tô aqui na meiuca aqui, né, tentando virar o jogo. Primeiro com quem? Quem é mais velho? Ele? Então, Varela. De ou de cara? É sacanagem, trairagem. Varela, cara, acho não, né, o Flamengo fez uma vitória histórica, a maior da história do Campeonato Brasileiro. Acho que vocês não estão sabendo disso, né, acredito que estão sabendo agora. O que significa isso pensando na temporada, cara? Assim, o time não tirou o pé em nenhum momento, conseguiu 8 gols, torcida cantando, apoiando o tempo todo. Que momento está vivendo o nosso clube, Varela? Sim, momento lindo. Era um jogo para isso, para tentar fazer um grande jogo, marcar a diferença e que sirva para a confiança por o jogo que temos pela frente. Fala bem demais também. Vinha, cara, assim, hoje era um jogo para manter o nível de concentração elevado, né? O Flamengo muito favorito, vindo de uma classificação e acho que provou mais do que nunca, né, cara? O que significa para você também estar vivendo um momento como esse aqui no Flamengo? Não, é muito bom. Acho que para o grupo serve muito daqui para frente para a temporada. A gente sempre faz o melhor dentro do campo. Hoje acho que tudo que a gente fez deu certo e ficou demonstrado no placar, mas todo jogo a gente demonstra e por mais que às vezes o jogo é fechado e com gol no último minuto, vale 3 pontos, então disfrutar isso, não olhar para o placar e não, hoje não somos melhores do mundo, então é só olhar para frente, que são mais 3 e pensar no brasileiro, que estamos bem, estamos primeiro e continuar por esse caminho. Essa é a mentalidade. Vocês são dupla no truco? Você joga com a Rasca, né? Já pagaram um perfume, porque quando estávamos lá no... Quem está devendo? Agora não, mas eles já pagaram. 6. 6, mas eles já pagaram 6. Quem está devendo 6 perfumes? Que isso, Vinha? Pô, vamos não, pagar mas já, pô, tá já ganhamos 6, agora estamos 6 embaixo. Que mentiroso, mano. Não. Que mentiroso. Iam 6 acima, depois baixamos, pagamos um perfume e agora eles estão 6 embaixo. Tá certo. Vou potear depois. Tá certo, valeu, rapaziada. Tamo junto, tá? O Pedro tá aqui, né? Então para tudo. A gente tá naquela expectativa, pô, como vai ser esse jogo hoje? Nível de concentração que tem que estar elevado. O Pedro pode chegar aos 100 gols aqui no Maracanã. E acontece tudo isso, cara. 8-0, a maior vitória da história do Campeonato Brasileiro. Como você acha que o jogo de hoje vai ser lembrado no final da temporada, Pedro? Parabéns por tudo que você fez hoje, cara. Jogou demais. Feliz demais por esse jogo de hoje, né? Não só eu, toda a equipe foi muito bem desde o início. Concentração no máximo, né? Como a gente falou, todos os jogos a gente tem que entrar para vencer, principalmente dentro do Maracanã. E elevamos o nível, né, com muita concentração, com muita humildade também, do início ao fim, independente do resultado que vinha fazendo no jogo. E agradecer a Deus por mais uma vitória, por mais gols que eu fiz com essa camisa, né? Feliz demais e acredito que tem que pensar por jogo agora, né? Esse resultado foi importante, mas a cada jogo a gente tem que pensar no próximo também. E espero que no final do ano a gente possa comemorar o título, que é o que a gente quer. 2 perguntinhas aqui rapidinho, cara. Seguinte, já fez gol tudo quanto é jeito, só de Pedro aqui, de peito aqui no Maracanã foram 4. Hoje fazendo elástico, cara, assim, dá para classificar já como um dos mais bonitos ou o mais bonito aqui no Maracanã? Eu creio que sim, um dos mais bonitos, né? Uma jogada ali individual no elástico, onde tinha um espaço muito curto, então acredito que foi um gol muito bonito. Agradecer a Deus por esse gol, por fazer mais de 100 gols aqui no Maracanã. É incrível, um sonho realizado e espero continuar cada vez mais evoluindo e conseguindo fazer gols para ajudar o Flamengo. Vai lá comemorar, porque se tem alguém que merece é você, meu parceiro. Valeu, o craque Betano da partida. Tá... Depois de um jogo com uma atuação como essa? Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Agora, pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos, então me deixa com motivo de muito orgulho. E o que demonstra foi que depois da grande vitória e do grande os jogadores fizeram não um esforço físico, fizeram um esforço mental
para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre, na casa deles, e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma, concentrado dentro do campo. Isso prova com que os jogadores eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final. E esse é o caminho. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como a colega falou, hoje a gente tem muito pouco para falar, um jogo praticamente perfeito, parabéns pela vitória. Mas eu queria saber de você de uma situação pontual que aconteceu extracampo, que foi a mudança do calendário, né, com o campeonato já correndo. Então, o Flamengo já se posicionou oficialmente, mas eu queria ouvir de você como você analisa essa mudança do calendário. Eu só discordo que você falou que temos pouco para falar. Eu acho que vocês têm muito para falar sobre o jogo de hoje. Não só quando vai mal que vocês têm muito para falar, né? É quando... Não, obrigado. O clube já se posicionou e eu prefiro não opinar sobre o assunto, e o clube e a diretoria já se posicionaram sobre o assunto. Simplesmente ressaltar, jogadores com 4 dias de descanso voam, depois 3 em 3 dias não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que, cientificamente, demonstrarão que o jogador precisa de 4 dias para poder ter uma recuperação total. Não será esse ano. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Nos últimos jogos, a gente viu uma dupla de volante que tem saltado os olhos do torcedor, que é o Jorginho e o Saul. Os dois estão muito bem no meio-campo. E, recentemente, você tinha falado que, inicialmente, o Saul tinha vindo para aquela posição ali, mais ou menos, que jogava o Gerson, que você enxergava ele ali, e que, claro, ele também poderia jogar como volante. Eu queria saber se você mudou de opinião, se agora você enxerga ele mais como um volante, essa dupla que ganhou uma sequência de jogos, se não me engano, 3 jogos seguidos juntas. E aí, ok, tem o retorno do Pulgar, mas se você enxerga o Saul já mais nessa posição como volante, ou se a tua ideia depois é arrastá-lo ali para a ponta ali. Como eu falei, o Saul é um desses jogadores que podem fazer várias posições. Igual era o Gerson, né, que também jogava de volante, podia jogar mais adiantado. As circunstâncias que aconteceram com lesões, com cartões e com a falta, né, de alguns jogadores, como a lesão do Eric, e o próprio Alan teve uma lesão, o Nico, me fez pensar em trazer ali também, principalmente, pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, onde estão cada vez melhor os dois. O Plata está num momento extraordinário também, e eu sei que o Saul tem muito mais para dar naquela posição mais adiantado, mas é verdade que deixou essa dupla de volantes que você citou, Saul e Jorginho, deixaram um bom sabor desde o primeiro jogo, e cada vez mais estão mais entrosados, porque eu acredito muito nessa relação, como eles se entendem dentro do campo, como eles se procuram, e eles estão se procurando cada vez mais, estão se entendendo, se complementando e fazendo as coberturas necessárias, tanto com bola como sem bola, onde estão muito bem compenetrados, e é isso, mais concorrência e melhor para mim. Felipe aqui, boa noite. Hoje veio a nota artística, né, que você tanto fala. O Flamengo, 3 minutos de jogo, 2-0. E como você falou, em momento nenhum o time recuou, jogou com resultado o tempo todo ali, respeitando a vitória. E até o Mister falava muito sobre isso. A melhor maneira de você respeitar o seu adversário é continuar jogando como se o jogo tivesse 0-0. Mas eu quero falar, sua equipe no Campeonato Brasileiro fez 49 gols, tomou 9 e tem 35 de saldo. Hoje o Palmeiras é o segundo colocado, tem 12 de saldo. Você tem mais de 20 gols de saldo do segundo colocado. Eu queria que você falasse desse conjunto que está virando o Flamengo nesse segundo semestre, nesse segundo turno, e do crescimento da equipe desde o jogo do Inter em casa para cá. No Beira-Rio, o time jogou melhor ali, e agora o segundo jogo também, e final de semana, enfim. Queria que você falasse desse crescimento no segundo turno. Obrigado. Bom, como eu falei na outra coletiva, quando chegam muitos jogadores novos e tem entradas, saídas, o grupo ele se transforma, né? O ambiente ele se renova. Muitas vezes existe um período onde parece que o grupo está encontrando nova alma ali, e esse momento passaram alguns jogos, e
E o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos, dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais, estão se adaptando à cidade, os jogadores novos, e os que já estão ajudando muito eles nesse processo de adaptação. Mas isso tudo também tem uma parte negativa, onde os jogadores precisam se encontrar, se adaptar dentro do campo, encontrar a sua melhor versão, dependendo do jogador que tem do lado. E aí teve esse momento de transição e a equipe se encontrou, essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada, onde foi às oitavas da Libertadores, né? Então, junto com essa nova identidade, veio as vitórias e a confiança. Então, agora o grupo está muito fortalecido com isso. Mas, como eles mesmos falaram dentro do vestiário, pés no chão. Estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda. Temos muito pela frente e temos que continuar trabalhando. E, pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Até um tempo atrás, eu até te questionei sobre o Flamengo cercar ali a área do adversário, começar os jogos com muita intensidade e não conseguir converter isso em gols. No jogo contra o Inter, o Flamengo faz 2 gols em 12 minutos. Hoje, o Flamengo faz 2 gols em 3 minutos e mantém o ritmo, mantém a pegada. Você disse na época que faltavam jogadores determinantes, né, para poder converter aquelas ações todas em gols. Hoje, você tem esses jogadores determinantes, a janela fecha dia 10, você ainda pretende reforçar a equipe ou fechou agora o ciclo de contratações e esses jogadores determinantes de fato chegaram ao Flamengo? Obrigada. Bom, sobre contratações e saídas, eventuais saídas é assunto da diretoria, né? É o clube que monta o elenco para que eu possa tirar a máxima performance deles. Eu acredito que não deve haver mais entradas, mas sim possivelmente saídas nesse grupo, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tenho nenhuma dúvida que está muito forte. Esse elenco está muito forte e, como eu falei na pergunta anterior, a chegada de novos jogadores cria essa concorrência interna e eleva muito o nível de jogadores até que não estavam num grande momento e estão crescendo junto, né? Isso é o melhor. Eu acho que a janela do Flamengo, eu tenho certeza que a janela que nós fizemos foi extraordinária. Foram contratações pontuais que identificávamos que necessitávamos melhorar e elevar ainda mais o nível. E a gente vê essa qualidade dentro do campo, né? Mas, respondendo a tua pergunta sobre os gols hoje entrou no começo, mas o jogo tem 90 minutos, às vezes pode entrar no segundo tempo. O importante é que o time mantenha a consistência. Ser consistente no futebol é o mais importante. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Foi uma atuação conjunta, muito qualificada, mas individualmente também vários jogadores foram muito bem no campo. Queria falar sobre 2, o Samu, Lino e o Pedro. O Samu teve 2 gols, 3 assistências. O Pedro, 3 gols, 1 assistência. A importância de ter esses jogadores de nível de seleção brasileiro. O Samu, enfim, desencantando com gols marcados, assistências. E sobre o Pedro, se me permite, ele tinha a oportunidade de marcar um 4º gol. Ele já fez isso contra o Tolima, lá em 2022. Mostra também o espírito de grupo, ter passado aquela bola para o Bruno Henrique na hora da cobrança de pênalti. Obrigado. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos, escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe, é muito importante a chegada dele, também para levar o nível, tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que, dentro da área
é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto, e está num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos, acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola para o Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Oi, Felipe, aqui na tua frente, Sérgio Lobo. Parabéns a você por ser um comandante de uma equipe que hoje fez história aqui no Maracanã, porque eram 22 anos, né, que foi 2003, que o recorde de gols no Campeonato de Pontos Corridos estava lá, que era o jogo do Goiás 7-0 no Juventude, e o Flamengo hoje bateu essa marca, repetindo um 8-0 também de 81, que foi um time de 81 com 5 gols do Nunes. Eu queria saber 2 coisas de você. Se você, como atleta, você tinha participado de um 8-0 ou até de mais, e como é que vai ser agora, essa semana que você vai ter, porque vai ter jogos da Copa do Brasil, o Flamengo não vai estar. O que você vai ter de ganho nesta semana para preparar o time contra o Grêmio? Afinamento, jogada ensaiada, bola parada, qual vai ser o teu ganho com essa semana, digamos, livre para o jogo de domingo aqui na parte da tarde? Sinceramente, não lembro de ter feito... 7, sim. 7 como jogador, né? Eu lembro de ter ganhado de 7-0, mas de 8 vou procurar. Não tenho essa lembrança. Sobre o que a gente vai treinar durante a semana, corrigir coisas do jogo que devemos corrigir, treinar vários conceitos do modelo de jogo, afiançar ainda mais essa ideia, que eles já entenderam muito, está muito claro que os jogadores já assimilaram tudo que tem para assimilar, mas quando tem jogos consecutivos, esses comportamentos se perdem, então podemos treinar vários aspectos que não tem tempo para treinar durante uma sequência de jogos, como detalhes, só por um exemplo, treinar laterais, por exemplo, então isso, numa semana cheia, te permite fazer todo esse tipo de treino que entra também em outra fase do jogo. Então, eu como treinador gosto de ter semana cheia para poder trabalhar, porque eu sei que os jogadores assimilam mais e mais a ideia. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Analisar somente essa goleada seria injusto, até porque é a 6ª vitória consecutiva do Flamengo, juntando Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Em apenas 2 delas, o Flamengo sofreu gol e foram impressionantes 17 gols a favor nesse intervalo. O que, no seu entendimento, ainda falta para chegar ao seu ideal nesse time, pelo que ele vem apresentando nessas últimas partidas, e se você observa uma crescente no time, um encaixe nesse time, principalmente com esses jogadores que chegaram, você já elogiou, e que vem também aumentando de produção à medida que vão ganhando entrosamento e ritmo. Bom, eu acho que falta recuperar o Eric Pulgar, né, que está machucado, que falta um mês para ele voltar. O jogador, como eu já falei para vocês em outras vezes, é um pilar dessa equipe, um jogador muito importante, como líder silencioso desse grupo, e vai elevar ainda mais o nível do que está sendo apresentado. Mas o jogo de hoje, com certeza, existiram alguns erros que podem ser corrigidos, tanto na defesa como em ataque. E, como todos os jogos, gosto de analisar muito friamente o que foi o jogo, em concreto, olhar os erros, corrigi-los, tanto no campo como em vídeo. Mas é verdade que os gols no começo do jogo e o time não parar em nenhum momento, praticamente, como eu falei, nocauteou a vitória, né? Então, eles ficaram sem reação e o time cada vez esteve mais confortável em todas as fases do jogo dentro do campo. Mas, com certeza, temos coisas para evoluir. E, conforme for passando o tempo, vocês vão vendo que os jogadores eles vão entendendo e se conhecendo cada vez mais. E isso para mim, nessa semana agora que vai ter tempo, vai ser importante. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá.
Em 2019, o Arrascaeta fez 18 gols e 19 assistências, e esse ano ele já está muito perto de igualar ou até superar essa marca, né? Ele já tem 16 gols e 13 assistências. Você foi um jogador que jogou muito com ele e agora está treinando. Você considera que, nesse momento, contando a questão tática, a questão técnica e até a forma física, é o melhor momento do Arrascaeta desde 2019? Uma pergunta para ele, qual é o melhor momento dele, mas que eu vi, onde ele está mais letal, mais experiente, escolhendo melhor os momentos de correr e correndo na hora certa. Então, ele está economizando energia e está sendo muito mais letal e determinante no que do que são esses números, né? Então, em 2019 ele jogava mais na ponta, mais aberto, vindo para dentro, e também fez uma temporada excepcional, como todos, mas eu sinto esse ano ele desfrutando muito e, como eu falei, com essa economia energética aí que está favorecendo muito o jogo dele e o da equipe. Felipe, Dani Boaventura, quando a gente olha para quem está do outro lado, a gente fica com a sensação de que o Flamengo poderia hoje ter reentrado em campo e sido competitivo da mesma maneira, ainda que poupasse alguns jogadores ou escolhesse dar minutagem a outros, dada a diferença das equipes. Quando sai a escalação, me passa primeiro a impressão do teu respeito ao adversário e um outro lado, que é você analisar quem está ali e entender a melhor estratégia. Eu queria saber quanto que a tua escalação de hoje tem a ver com ser Vitória, quanto que ela tem a ver com um calendário que vai te propiciar recuperar jogadores que talvez precisassem descansar se tivesse um outro jogo na quarta-feira. Do jogo do Inter para agora tivemos 5 dias, todos os jogadores estavam absolutamente recuperados. O Ayrton Lucas ia começar de titular o jogo, mas ele teve um problema pessoal familiar e acabou que não estava presente, né? Mas o jogo foi sempre... Todos os jogadores que entraram em campo hoje estavam, como eu falei, todos recuperados, e eu pensei unicamente nas melhores peças que eu tinha para poder... ou nas peças ideais para poder vencer o Vitória da melhor forma. Quando preparo um jogo, eu não me imagino 8-0. Eu me preparo um jogo, sempre imagino o jogo mais difícil de todos, e tenho que preparar todas as fases, e o time que foi a campo era o time que eu achava ideal para poder vencer essa equipe. E eles fizeram um jogo perfeito. Os jogadores dentro do campo fizeram um jogo perfeito. O plano é sempre o caminho. Felipe, Isaac Andrade, acabou de responder um pouco a minha pergunta, porque eu ia justamente colocar essa situação que, às vezes, um placar elástico como esse pode não necessariamente revelar dentro de campo tudo aquilo que você planejou e que você queria que os jogadores executassem. Nessa partida de hoje, até para endossar o que você falou, realmente foi uma situação perfeita, onde tudo que você pediu, treinou, planejou, foi executado e por isso que os 8-0 vieram? Ou realmente tinha alguma coisa ali que, por conta da situação do Vitória, como você foi nocauteado em algum momento, o Vitória não ofereceu taticamente uma dificuldade para o Flamengo e o placar não se revelou não necessariamente 100%? Um conjunto de tudo. Os jogadores com um nível de concentração altíssimo numa segunda-feira à noite, o Maracanã lotado fazendo festa, um gol cedo, jogadores motivados, um excesso de confiança, um adversário onde tem os dois laterais machucados, laterais direitos, ou machucados sem estar disponível, não se encontrou no jogo. Então, um conjunto dessas coisas levou que fosse essa goleada histórica, né? E principalmente isso, os atacantes nossos inspirados num dia maravilhoso. E, como eu repito, o resultado é muito bom, é lindo. Eu sei que agora é uma chuva de elogios. Uma semana atrás nosso time estava muito mal depois do Mundial. Isso não me engana. Eu nunca vou me deixar enganar pelo que é o placar final. Eu sempre me levo pelo que eu estou vendo dentro do campo. Então eu sei que hoje, por mais que tenha sido um jogo com nota artística, existem alguns detalhes que podem ser corrigidos. E eu me guio por aí. Felipe Luiz, muito boa noite. Gil, Superando Gigantes Esportes, parabéns pela excelente, fantástica vitória. No sábado, o Flamengo Sub-20 jogou e o Bruno Pivetti comentou de você na coletiva. Eu observei que você estava no camarote assistindo a partida e lembrei que existem lá 11 remanescentes do último título que você conquistou com eles contra... Olympiacos, obrigado, Olympiacos.
Como que foi para você, eu quero saber como que foi para você estar assistindo a partida, como observador, claro, dos garotos, e, acredito eu, como torcedor também, que torcia pela vitória. Que emoção foi para você? Porque foi um jogo bastante intenso e de bastante emoção. Teve gente que, se cuidasse bem, poderia até infartar. E se você falou com o Bruno Pivetti depois desse jogo, e o que falou, ou se não falou, o que você falaria para ele? Pô, eu esqueci, eu ia abrir a coletiva falando parabéns para o nosso sub-20, para o Bruno Pivetti, para os jogadores, para toda a comissão, na verdade, toda a diretoria da base, por esse excelente título muito especial, e também relembrar que o gol do Lohan, o primeiro, foi no momento que a torcida estava cantando para os meninos do Ninho, e para mim não é coincidência. Eu ia começar falando isso e esqueci, que bom que você me perguntou isso. E foi legal ter vindo aqui. Passou um filme na minha cabeça, mas eu sinceramente não analisei absolutamente nada do jogo. Eu sentei na arquibancada e desfrutei, virei um torcedor ali. Desfrutei não tanto, né? Não foi fácil o jogo. Que, aliás, que time do Barcelona, que bem treinado pelo Belletti, que treinador brasileiro, campeão do mundo aí, fazendo um grande trabalho, parabéns para ele também, fez um jogaço aqui, mas o Flamengo é especial, sempre tem essas loucuras, essas vitórias assim, absurdas que entram na memória, e que bom que eu estava aqui, né? Tenho história para contar, e estava do lado da minha esposa, dos meus filhos, vendo esse jogo, e foi muito especial. Então, parabéns para eles. Não falei com o Bruno ainda, acreditava que vir aqui não era meu momento, era o momento deles, então preferi ficar totalmente fora, mas daqui está o meu parabéns para eles, e que eles possam aproveitar esse momento. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente não tem como deixar de falar, né, dessa situação do Pedro, uma grande partida do Pedro, um gol com elástico, alegria, a gente percebe a alegria dele de jogar, é imparável, a gente até brincou, parece o Ibra brasileiro, né? A gente estava brincando ali, conversando lá em cima. E eu ia te perguntar isso, você recuperou, de alguma forma, a alegria do Pedro de jogar, e está aí, né, como você fala, o campo fala, né, e está jogando demais. Queria que você falasse qual foi a sua sensação de ver o Pedro dessa forma, e queria aproveitar e emendar também, que eu percebo alguns detalhes naquelas imagens que o Flamengo divulga, a alegria de cada jogador, mesmo os que entram no decorrer do segundo tempo, em comemorar a vitória. E se isso para você já te diz muito, né, até por esses 46 pontos que superam os 45 dos mesmos 20 jogos em 2019. Bom, primeiro, o Pedro, não fui eu que recuperei ele, para mim, ele se recuperou, ele que está num grande momento, ele está brilhando, está feliz, como você fala, a gente percebe o sorriso dele dentro do campo, e é um jogador muito diferente, é um jogador muito, muito diferente, muito diferencial. E eu fico feliz que o grupo todo abraça a causa de querer ser campeão, de remar juntos, de comemorar os gols juntos, de saber que o mais importante é a equipe, né? E que hoje o Pedro, por exemplo, não começou contra o Inter na Libertadores, mas entrou e melhorou a equipe. O Bruno não entrou hoje como titular, mas entrou e dá a vida como ele sempre faz, e fez gol, e foi muito importante também, da Libertadores também. Então, esse tipo de comprometimento que os jogadores têm pelo escudo do Flamengo é o que faz a diferença. Não é fácil de conseguir, de alcançar isso, de que os jogadores deixem o ego de lado, mas é o único caminho, na minha opinião, para que esse grupo possa fazer história. E eles sabem, estamos muito longe ainda de fazer história, muito longe, mas o que se vive no dia a dia é especial. E temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Felipe, boa noite. Pablo Rua, voz do Ninho. Felipe, queria saber de você. Você praticamente repete a escalação do último jogo contra o Internacional, mudando somente o Pedro e o Bruno Henrique, né? A escalação de hoje é a mais próxima que você vê como time ideal para alguns jogos decisivos? Eu sei que você estuda jogo por jogo, mas a escalação de hoje é a mais próxima que você vê dos 11 titulares? O Ayrton Lucas ia ser titular hoje também. Então iam ser duas trocas em função do último jogo.
Eu vou em função do que eu vejo no dia a dia, do que eu vejo nos treinos, no que eu vejo no momento do jogador, do que ele está apresentando tanto no treino como nos jogos, para poder me guiar. Hoje esse time está numa forma esplêndida, extraordinária, mas amanhã o futebol muda, é muito dinâmico e pode ser que algum jogador não esteja no mesmo nível e que existam trocas. Por isso, eu sei e eles também sabem que não tem ninguém com a vaga de titular assegurada nem no contrato nem comigo. Então tem que provar dia a dia e concorrer entre eles para poder entrar no time. Aqui é Felipe, boa noite, parabéns pela goleada. Marcos Martins, do canal da QCRN. E observando a reação da torcida, né, a alegria, a euforia, não só pela vitória, e também como o Flamengo construiu a vitória, assim como também aconteceu no enfrentamento contra o Internacional. A torcida tem aquela confiança de um time que muito provavelmente será campeão com a manutenção desse futebol. Você comentou sobre como o time se reencontrou e entrou no processo de evolução. Você considera que esse seja o ápice da equipe, tecnicamente, taticamente, do que você espera para o coletivo do time? Bom, boa tua pergunta, porque já entra num ponto também que é importante. As expectativas. Se contra o Grêmio, daqui uma semana, a torcida vier esperando outros 8-0, aí vai acabar em vaia. Então, é importante que a gente corte essa expectativa. Foi só um jogo, o time jogou muito bem, todo jogo tem um novo contexto, uma nova história, e eles têm que saber, o torcedor tem que saber que tem que vir no Maracanã, por favor, para apoiar a equipe, porque não vai ser fácil. Pode ter certeza que contra o Grêmio não vai ser fácil, mas se a festa for como hoje, e os jogadores estiverem num grande dia, pode ser um grande dia para todos, mas temos que sempre saber que o próximo jogo vai ser o mais difícil, porque as equipes estudam e preparam muito bem os jogos, e, aliás, vai vir um ano que já provou o difícil que é com o Fluminense aqui vencer. Então, vamos tirar essa expectativa da cabeça do torcedor, já, né, porque, como eu falei, repito, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, faltam 18 jogos no Brasileiro, e temos que ter os pés no chão, que tem muito pela frente. Qual? Não. Ah, é verdade. Matematicamente, isso você não sabia, né? Obrigado, Felipe. Eu valorizo. Nunca caí. Essa etapa passando. É isso? Acabou? Obrigado, pessoal. Boa noite.